Vídeo de hoje nós vamos falar sobre como a sua personalidade foi formada. Meu nome é Eliane Araújo, sou psicanalista, especialista em inteligência emocional e eu amo falar sobre autoconhecimento de uma maneira leve e descomplicada. Se você não me segue ainda lá no meu Instagram, vou deixar aqui embaixo para você seguir, porque lá eu compartilho todos os dias dicas práticas de como aplicar inteligência emocional na sua vida de uma forma leve. E no vídeo de hoje nós vamos falar de que maneira a sua personalidade foi formada. Muitas pessoas acreditam, muitos psicólogos também, que a nossa personalidade ela é formada ali até os 7 anos, mas estudos novos apontam que até os 12 anos a gente vai sofrer ainda algumas influências externas que vão ali influenciar na forma como a gente vai ver o mundo. E aqui é importante já desmistificar que existe o nosso temperamento e a nossa personalidade. De uma maneira geral, o nosso temperamento é algo que nasce conosco. Se você ainda não sabe sobre temperamento, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando sobre quais são os 4 temperamentos para que você possa identificar de uma maneira geral qual é o seu temperamento. Mas aqui no vídeo de hoje é importante entender que, diferentemente do temperamento que nasce conosco, a personalidade ela vai sendo desenvolvida ao longo da nossa vida. E vários fatores influenciam na formação da nossa personalidade. Um dos fatores mais impactantes, vamos dizer assim, tem maior influência, é o nosso núcleo familiar. Aquelas pessoas que convivem principalmente dentro da nossa casa ou até muitas vezes parentes muito próximos. Eu costumo sempre ali, quando eu tô atendendo os meus pacientes, perguntar como que era o convívio familiar, se moravam muitas vezes no mesmo quintal que outros familiares, ou muitas vezes vizinho até um familiar, porque isso também vai atuar diretamente ali na influência da personalidade, na formação da personalidade do ser humano. E é importante entender que apesar do indivíduo ele sofrer influências externas pelo núcleo familiar, o pai e a mãe são os principais atores que vão ali influenciar a personalidade. Porém, os irmãos, os tios próximos, os primos, os avós também influenciam de uma maneira indireta. E o que é importante compreender? Muitas vezes, e pouco se fala, quando uma pessoa ela começa a namorar ali na primeira infância, ou muitas vezes já entrando na adolescência, porque acontece, a gente sabe que está cada vez mais precoce, o início de namoro, a forma como essa pessoa, essa mulher, esse homem, vai se relacionar com aquele primeiro relacionamento também vai influenciar na personalidade e também na sua autoestima, porque é a primeira vez que ele vai se sentir ali amado, desejado por um outro ser, por outra pessoa que não seja da sua família, principalmente do sexo oposto. Então isso também é importante considerar. Então, de maneira geral, a nossa personalidade são características de cada indivíduo. Então, a forma como eu me expresso, a forma como eu escolho algumas relações, algumas profissões, o que eu quero fazer da minha vida, tudo isso tem a ver com a minha personalidade. E de maneira geral, nós vamos ter pessoas que têm uma personalidade extrovertida e outros uma personalidade mais introvertida. E sim, essa personalidade introvertida ou extrovertida, ela foi sendo aflorada ou não devido ali à relação que ela tinha com a sua família. Então, eu vou dar um exemplo. Às vezes eu pego paciente que nasceu em um lar onde os pais eram muito ausentes emocionalmente por questões de lidarem apenas com o pai, só sai para trabalhar e foca apenas no dinheiro. A mãe muitas vezes tem uma relação muito difícil com o pai, só se preocupa com o casamento, porque tem questões ali muito delicadas, ou também por questões financeiras precisa se ausentar e aquela criança ela vai crescendo emocionalmente sem afetividade, sem atenção como ela merece. Principalmente quando a gente pega pessoas ali de 40, 50 anos, porque naquela década, né, as pessoas há 50, 40 anos atrás, os pais eles mal sabiam a importância dessa afetividade. De maneira intrínseca, alguns pais sim, mas de maneira geral a maioria não se importava, né? Quando uma criança reclamava de algo, tá fazendo birra, essa criança merece apanhar.
Então, tudo que os pais, eles aplaudiam ou eles desestimulavam, influenciou na criança. Porque pensa assim, ó, todos nós queremos, desde criança, chamar a atenção dos nossos pais. Esse é o nosso principal desejo. A gente cresce querendo chamar a atenção dos pais. Depois a gente vai querendo chamar a atenção dos amigos, dos mais velhos, dos professores, do namoradinho, mas de início a gente quer chamar a atenção dos nossos pais. Então, se eu, Eliane, na minha infância, tenho uma atitude, uma escolha, e os meus pais aprovam, aplaudem aquilo de maneira inconsciente, eu vou entender que aquilo é legal e eu vou continuar buscando meios de seguir aquela linha do meu desejo. Por quê? Porque os meus pais gostam daquilo. Então, por exemplo, se desde criança os meus pais gostam muito que eu tire boas notas, então como eu quero chamar atenção e quero a aprovação dos meus pais, eu vou querer me esforçar para tirar boas notas, porque para os meus pais isso é muito importante. Se para os meus pais aquilo não é tão importante, eu não vou tirar boas notas, eu não vou me esforçar ao máximo para isso, porque para eles aquilo não é extremamente importante. Agora, se para os meus pais é importante que eu faça esportes e que eu seja, por exemplo, acontece isso muito com meninos, né? Muitas vezes o pai leva para jogar futebol, coloca na escolinha de futebol e ele idolatra a criança, ele aplaude, fala para todo mundo quando aquela criança consegue ganhar uma medalha, um troféu. Aquilo vai influenciar na personalidade. Pera lá, meu pai gosta que eu sou o primeiro, meu pai gosta que eu de futebol, que eu seja bom nos esportes. Então, aquela personalidade daquele indivíduo vai sendo formado seguindo a linha daquilo que os pais aprovam ou desaprovam, estimulam ou desestimulam. E aí, de maneira geral, todos nós fomos desenvolvendo ali padrões de comportamento que pudessem aprovar, né, buscar a aprovação dos nossos pais. Mas olha que interessante, em algum momento, segundo a nossa perspectiva, e por que é muito importante você prestar atenção nesse ponto? Segundo a nossa perspectiva, todos nós entendemos que, por algum motivo, alguma necessidade nossa não foi atendida. Então, na busca constante de querer a aprovação dos nossos pais, em algum momento a gente vai ter um conflito do que eu quero e do que o meu pai aprova. Então, puxa vida, eu gosto muito de ir bem na escola, mas os meus pais não se importam com isso. Então, em algum momento, eu vou continuar querendo ir bem na escola, apesar dos meus pais não terem isso como prioridade máxima na vida deles, né, ou na minha vida. Só que isso vai me gerar uma necessidade não atendida, que eu vou interpretar de alguma forma. E isso é muito individual. Tanto é que você pode pegar filhos gêmeos que tiveram a mesma educação, a mesma criação, né? Mas isso faz parte do outro vídeo, tá, gente? Depois eu falo sobre isso. Mas apesar de terem tido a mesma criação, eles desenvolvem personalidades diferentes e desenvolvem necessidades não atendidas diferentes. Então, se eu, Eliane, entendi que os meus pais não se importavam com aquilo, eu posso sim gerar uma necessidade não atendida de amor, de afeto, de reconhecimento, segundo a minha perspectiva. Presta atenção, não quer dizer que os meus pais não me deram atenção, não quer dizer que os meus pais não me amavam, não quer dizer que eles não me aprovavam, mas eu, em alguma medida, acreditei que eu deveria receber mais atenção por conta daquele ponto que era muito peculiar ao meu temperamento, por exemplo. E aí, o que eu, Eliane, vou fazendo durante a minha fase de pré-adolescência, adolescência e vida adulta? Eu vou moldando o meu comportamento para evitar me conectar com aquela dor da necessidade não atendida na infância. Então é por isso que eu falo muito da importância da gente ter autoconhecimento e autoconsciência, porque a nossa personalidade, uma vez formada, a gente não muda a personalidade. A gente vai trabalhar para não ficar refém mais daquela necessidade não atendida da infância. Então, se eu já sei que eu já sou uma adulta, eu não tenho mais a necessidade da aprovação dos meus pais o tempo inteiro, eu não preciso mais ficar refém
daquela necessidade de aprovação por conta de, por exemplo, de notas. Porque aí, vamos pegar esse exemplo que eu estou trazendo. Uma pessoa que teve uns pais nesse formato, ela vai crescendo, buscando sempre ser melhor em tudo, sempre ser melhor. Não, eu vou mostrar que vale a pena, eu vou mostrar que isso é importante. Realmente os pais eles acham que aquilo muitas vezes foi importante ou não, mas isso não pode ser um norteador, porque senão a pessoa vai passar o resto da vida se sentindo mal, se sentindo frustrada, se sentindo mal amada. Por quê? Porque os pais têm uma forma diferente de ver a vida. E aí quando você traz, através da psicanálise, da psicologia, você traz o autoconhecimento, desenvolve isso, você não fica mais refém daquela necessidade não atendida da infância. E você passa a ser protagonista da sua história. É onde você entra e fala, pera lá, eu preciso ressignificar o meu passado. E aqui não é apagar o nosso passado. O nosso passado é a coisa mais importante que nós temos. Mas é ressignificar o meu passado, ressignificar o meu olhar sobre essa necessidade não atendida, começar a trazer mais verdade, mais luz àquela situação e se questionar o quanto disso que eu sentia era de verdade, realidade. O quanto disso que eu sentia era o que acontecia ou era o que eu acreditava que estava acontecendo. E veja que pode ser que de verdade você realmente teve uma necessidade não atendida. É aí que você vai para aplicar inteligência emocional. Pera lá, eu não sou mais uma criança, eu não preciso mais da aprovação dos meus pais, então eu preciso trabalhar essa criança interior para que ela não fique direcionando e influenciando os meus passos, minhas escolhas de adulta hoje. Então eu paro, olho, analiso e sempre me pergunto. E aí é que eu venho pulo do gato. Inteligência emocional nada mais é do que você sempre se perguntar o porquê você faz as coisas que você faz. Se eu pudesse resumir, seria isso. O porquê você faz as coisas que você faz da forma que você faz. Então, tudo bem. Hoje eu escolhi que eu vou ser advogada. Por que eu escolhi ser advogada? Eu escolhi ser advogada porque eu sempre achei justiça algo muito importante na minha vida? Ou eu escolhi ser advogada porque eu queria mostrar para os meus pais que eu podia ser alguém, que era importante os estudos, enquanto eles só se preocupavam com a minha irmã, que ia bem nos esportes? Então, quando você para se questionar o porquê do porquê, o porquê das suas atitudes, você para e pensa, não, pera lá, não, eu realmente quis ser advogada. Era algo, um desejo do meu coração, eu não quis fazer isso só para agradar os meus pais. Ok, vou continuar investindo na minha carreira. Não, eu nunca quis ser advogada, eu só fiz isso para mostrar para os meus pais que eu era capaz. Então, pera lá, não importa quantos anos você tem, coloca os pés no chão e pensa o que eu posso fazer de diferente daqui para frente para não ficar refém mais dessas emoções, não ficar mais refém dessa influência da minha infância, porque afinal eu já sou uma mulher adulta, eu já sou uma mulher bem resolvida, eu não preciso mais dessa aprovação. É aí que entra de verdade inteligência emocional na prática. Meus amores, eu espero que tenha ficado muito claro. Se você gostou, já curte aqui, já compartilha esse vídeo com alguém que você acha que vai fazer total diferença. E escreve aqui nos comentários se você tem gostado desse tipo de conteúdo. E me segue lá no Instagram que eu tenho dicas toda semana. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.